Queridos amigos de Pernambuco, que alegria, que honra falar a vocês. Nunca fui a Pernambuco, mas estamos juntos através da internet para conversar um pouco sobre essa busca que é a busca dos nossos corações, a busca por sermos melhores, por fazermos um mundo melhor em torno de nós. E em dias como os que correm, dias tão difíceis, dias de medo, de ausência muitas vezes das pessoas mais queridas junto de nós, de proibições, de dificuldades, como está sendo esse ano de 2020. Quando tantas pessoas atravessam gravíssimas dificuldades que a pandemia trouxe, quando cada um de nós está tendo a sua lição, falar da nossa consciência nunca foi tão importante como agora. Nunca nos lembramos tanto da pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos aos amigos espirituais. Onde estão gravadas as leis de Deus? E eles responderam, na consciência. Para que nenhum de nós pudesse justificar ignorância, afirmar que não sabíamos. O fato de não sabermos o que deve ser feito para que nos melhoremos e a vida melhore em torno de nós, há muito tempo deixou de existir para nós. Foi coisa de outras existências. Nessa, ou pela dor, ou pelo berço, numa hora talvez dolorosa para nossas almas, nós nos aproximamos de doutrina espírita. E doutrina espírita nos fala da alma imortal, de tudo aquilo que nós precisamos ainda buscar. Como o viajante que tem uma mala aberta, mas percebe que há tanto ainda a colocar naquela mala. E há tanta coisa a tirar também. Porque quando nós nos construímos como seres melhores, precisamos desconstruir determinadas atitudes menos dignas que nós não podemos continuar carregando. Confesso a vocês que quando essa pandemia começou, eu me lembro de ter pensado, quando tudo isso acabar, nós estaremos muito melhores do que quando começou tudo isso. Hoje confesso a vocês que eu tenho minhas dúvidas, porque parece que muita gente se esqueceu da real solidariedade, do amor, do carinho, do respeito, da saudade, de coisas que já fizeram parte da nossa vida e agora estão distantes de nós. E estamos atropelando as situações, muitas vezes de forma difícil e menos nobre. Me lembro de Emmanuel que dizia através de Chico Xavier, acima de tudo é preciso ser digno, reto, nobre. Por isso, quando nós falamos do despertar da nossa consciência, rumo a essa espiritualidade do nosso ser que nós buscamos há milênios. E sempre me recordo que os amigos espirituais costumam comentar que muitos de nós, espíritas de hoje, ouvimos da boca do próprio Cristo o sermão da montanha há 2000 anos atrás. E eu fico pensando, meu Deus, se tantos de nós estávamos lá, com certeza nada fizemos. Toda aquela beleza à nossa frente e nós fomos viver as nossas vidas da pior maneira possível, porque senão não estaríamos aqui, ainda mergulhados num corpo de carne, ainda vivendo situações que parecem inimagináveis. E, no entanto, existem, porque somos o passado em forma de presente. E muitas das coisas que, por mais que queiramos, não virão para nós, precisam nos transformar. Porque aquilo que não se realiza, com certeza, seria a nossa desgraça e não a nossa felicidade, como imaginamos. Então temos que abrir outras janelas, outras portas, para nós, para os outros. Sempre nos elevando, sempre pensando que toda a espiritualidade superior que se comunica com o homem desde que o mundo existe, não o faz por acaso. Faz nos lembrando, somos imortais. Vocês estão na carne e nós fora dela. Um dia vamos trocar de lugar.
E eu fico pensando, quando chegar a nossa vez de estar lá, quais serão as nossas justificativas? Quais serão as nossas histórias? Oscar Wilde foi um escritor atormentado por uma série de questões de afeto, da sua sexualidade, num século de grandes preconceitos. Foi um escritor impressionante. E uma de suas obras, que se tornou um clássico, chamado O Retrato de Dorian Gray, ele conta a história de um homem, um jovem, que faz um pacto com as forças do mal. Alguém pintara um enorme retrato do seu rosto e ele então faz um pacto com as forças que dominavam o seu coração, que eram forças muito negativas. Que o retrato envelhecesse ao longo dos anos e ele permanecesse eternamente jovem. Mas não para a bondade, ele não pretendia exercer a bondade, mas para os vícios, para aproveitar tudo que de pior ele pudesse fazer a si mesmo e aos outros. E o livro é impressionante, tem filmes inclusive com a história, porque o retrato realmente envelhece no lugar dele. E ele então, quando percebe que começou o envelhecimento do retrato, ele coloca o retrato escondido no porão do castelo onde morava. E para sua surpresa, passam-se os anos, ele vira o comentário entre os amigos, entre os inimigos também, porque, meu Deus, os anos passavam e não havia um sinal de envelhecimento em seu corpo, em seu rosto. O que será que acontecia? Era o retrato, que no lugar dele apodrecia. Com detalhe, não só envelhecia o retrato, mas captava todas as energias terríveis que ele emanava de si pelos horrores que praticava. No desprezo ao outro, cometendo crimes, porque quando a pessoa de amigo virava adversário, ele mesmo se encarregava de matá-la ou de mandar matá-la. Então a história é impressionante, porque o retrato vai não só envelhecendo, mas ficando horrível, porque ele percebe que o retrato estampava a sua alma. É uma história magnífica que nos fala muito dos tempos de hoje, por exemplo, quando tanta gente usa as redes sociais com máscaras profundas para disfarçar aquilo que é ruim, mas que ele vai tentar passar aos outros, que é maravilhoso. E quantas pessoas invejam essas pessoas que têm uma vida pública e que parecem sempre lindas e perfeitas. Isso é uma crueldade do século XXI. Às vezes nos fazer acreditar que essas pessoas não passam por dificuldade nenhuma, não têm os seus dramas. É como se o retrato delas estivesse envelhecendo escondido em alguma parte. Todas as vezes que nós pensamos nas forças do bem e naquelas que não são do bem, nos vem a ideia de que nós precisamos, desde sempre, fazer a nossa escolha. Com que estamos sintonizando? O que é que nós buscamos todos os dias na nossa vida, mentalmente, emocionalmente, psiquicamente? Perguntaram certa feita a Chico Xavier: Chico, quando você pratica um erro, como é que você faz para recomeçar? E o Chico contou que de manhã, quando acordava, sentava na beirada da cama, olhava para o alto e dizia: Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. No fundo, quando voltamos à Terra inúmeras vezes através da reencarnação, estamos dizendo isso. Aqui estou eu, mais uma vez. E é claro que temos afinidades inúmeras ao longo da vida que nos ajudam a sermos felizes. Mas às vezes a falta de afinidade está portas adentro da nossa casa. Está com os mais chegados ao nosso coração. Porque são os adversários de ontem que nós quisemos trazer para muito perto de nós. São aqueles que colocávamos embaixo do braço e dizíamos, em vidas que já se foram:
Seja fraco, eu serei forte por nós dois. Na reencarnação, essas pessoas nos buscam, muitas vezes para serem os nossos cobradores, ou os nossos familiares que, por mais que tentemos, nunca vão em frente, nunca conseguem melhorar. A humanidade já passou por tempos terríveis, por tempos de grandes provações coletivas. E a pandemia desse ano nos pegou a todos de surpresa e é sem dúvida algo que tornou o mundo idêntico. Embora as diferenças sociais, dos países, dos seus dirigentes. Mas houve a Segunda Grande Guerra, por exemplo, 6 anos de sombra absoluta, em que a Europa foi completamente devastada e o resto do mundo livre teve que se unir para conseguir lutar contra o nazismo e os seus comandantes, para que o mundo voltasse a ter o mínimo de paz. Houve um prisioneiro de Treblinka, um dos campos de concentração mais cruéis que os alemães tiveram, que no dia que foi libertado pelos americanos era pele e osso, tinha ficado 4 anos prisioneiro em Treblinka, por ser judeu. E o soldado americano que conversou com ele, que o socorreu, disse que a primeira coisa que ele afirmou ao soldado foi: se Deus existe, ele vai ter que implorar o meu perdão. Tamanhos horrores que em 4 anos ele havia visto, preso naquele campo de concentração. Quando a Segunda Guerra acabou, imaginou-se: agora o mundo vai ficar melhor. Em certos aspectos ficou. Mas logo a violência do homem, o seu orgulho, o seu egoísmo, tornaram a possibilidade, que se tornou real, de outras guerras, de outras lutas, do preconceito, da intolerância, que nunca mais deveriam ter existido, mas ainda existem. Quem somos nós para ter qualquer critério menos nobre em relação ao outro? Porque no dia de amanhã a vida nos ensinará. E é muito complicado quando a vida vem e nos apresenta a dor, quando, pelo amor, nós não conseguimos aprender. E por isso há quem tenha toda uma existência de batalhas que parecem perdidas e outros que das batalhas perdidas fazem a sua renovação. Nós que nos afirmamos espíritas nem poderemos chegar à verdadeira existência um dia após a morte física, alegando que nada sabíamos. Porque muitos de nós se orgulham de dizer que já leram praticamente tudo que foi psicografado. E o que nós estamos fazendo em termos da nossa mudança? O homem afirma saber tanto, mas o espaço profundo para ele ainda é um mistério. E para não ir até o espaço, o fundo do mar também é para o homem um grande mistério. Em 1976, houve em Brasília o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas. A Comunhão Espírita de Brasília, onde trabalho desde os 15 anos de idade, foi uma das organizadoras. E recebemos pessoas do mundo inteiro. Na época, quanta gente que hoje nos faz falta ainda estava encarnada. Deolindo Amorim, Herculano Pires, nossa, eu não conseguiria enumerar, e vieram todos. Então era impressionante você passar, foram 4 dias de evento, as tardes, as manhãs, ouvindo essas pessoas maravilhosas falar das suas experiências, das suas transformações. Mas, para nossa alegria, Chico Xavier aceitou o convite para vir à noite de abertura. Ele veio a Brasília, veio de carro, ele tinha medo de avião. Veio de carro. Quando chegou a Brasília, o dia amanhecia. E ele pediu para parar o carro. Saltou do carro e, ao ver o dia amanhecendo,
disse: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Emmanuel me disse que um dia, quando os seres de outro planeta puderem finalmente se comunicar com o homem da Terra, será aqui, nesta cidade, Brasília, onde esses seres de outros planetas e os dirigentes das nações da Terra se encontrarão. Imagine isso em 1976. No dia 18 de abril, foi feita a noite de abertura. O ginásio de esportes de Brasília não cabia uma mosca. A cidade inteira compareceu. Porque, obviamente, Chico Xavier, há pouco tempo, o padre Marcelo Rossi deu uma entrevista falando de líderes das religiões e alguém na pergunta citou Chico Xavier. E ele começou a falar da obra que o Chico tinha deixado, e aí alguém que estava junto disse: mas o Chico é espírita, foi espírita. E aí o padre Marcelo Rossi, para minha surpresa, disse: não, Chico Xavier é de todos nós. Eu fiquei tão feliz de ter vivido para ver isso, porque, claro, durante muitos anos as pessoas atravessavam, mudavam de calçada para não cruzar com Chico. Mas ele realmente suplantou, pelo homem que foi, pela pessoa extraordinária que foi, qualquer preconceito. E naquela noite ele psicografou Castro Alves. Meu Deus, uma poesia maravilhosa, em que Castro Alves relembra todo o início do Brasil, todas as tarefas que surgiriam para gerações que aqui vinham se abrigar, toda a modificação, obviamente, que nós precisávamos fazer nesse universo interior que é nosso, para que tudo em volta de nós também mude. E no final ele dizia: Brasília, Brasília, envolta em luz, pela união dos teus filhos, Deus te conserve em Jesus. Ora, deve ter sido uns 20 minutos de aplauso ou mais. Ninguém ali duvidava, fosse quem fosse, que era Castro Alves, que tinha psicografado através do Chico. Mas, para nossa surpresa, o Chico havia pedido que uma bandeira do Brasil fosse hasteada e que todos cantássemos o hino nacional antes do evento começar. Houve uma certa estranheza, mas, imagine, o pedido do Chico cumpriu-se. Depois ele contou que quando a bandeira brasileira foi erguida, o mastro ficou dentro do ginásio de esportes. Surpreso, ele viu Getúlio Vargas entrar, chorando, 22 anos depois do seu suicídio, que tinha sido em 1954, estávamos em 76, colocou a mão no peito e, chorando amargamente, acompanhou o hino e viu a bandeira subir no mastro. Emmanuel, claro, comandava aquele momento e entendemos por quê que o pedido tinha sido feito pelo Chico. Porque Getúlio ali estava, tanto tempo depois, obviamente já socorrido. E me recordei que anos depois os espíritos contaram que o impacto de um suicídio é tamanho que muitas vezes eclipsa a razão da pessoa. Getúlio deu um tiro no peito. Foi tão impactante aquele momento em que ele toma a decisão de sair da vida dessa forma violenta, que depois de socorrido no mundo espiritual, depois de anos, ele conversava com um dos seus protetores, que ele jamais soube enquanto estava na Terra, era o escritor Eça de Queiroz. Os dois andavam pelas aleias do hospital onde Getúlio estava internado ainda, e Getúlio, com toda sinceridade, perguntava: mas de que eu morri? Eu não lembro de ter ficado doente. Hoje, quando vemos tantos jovens, tantos quase meninos e meninas no mundo inteiro, que por tristeza, depressão, falta de sonhos,
que tiram a própria vida, eu sempre me lembro de Getúlio Vargas, porque o pesadelo apenas tinha começado. E ele reencontrou no mundo espiritual sua esposa da terra, Dona Darcy Vargas, e ela foi de enorme ajuda. Porque, é claro, sua consciência o culpava de tudo. E ele dizia a ela, conversando com ela depois de desencarnado, eu fui um péssimo marido. E ela dizia, não, imagine, você foi um ótimo marido. Eu fui um péssimo pai. Não, nossos filhos te adoravam. Tem de você com certeza a melhor lembrança. Toda vez que no auge do sofrimento encontramos aqui ou fora da matéria alguém que nos amou, essa pessoa nos ajuda na nossa reconstrução. Perguntemo-nos se, afirmando como afirmamos, que frequentamos a casa espírita frequentemente, que assistimos muitas palestras, que trabalhamos nas campanhas de assistência, perguntemo-nos se nós somos apoio para quem precisa. E como o desafio do Cristo é extraordinário, não seremos apoio só para quem amamos e quem nos ama, mas especialmente para quem nada tem a ver conosco, aparentemente. Há um provérbio chinês que eu adoro, que diz assim, as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. Hoje, depois de tantas vidas, talvez inúteis, nós somos ainda árvores que querem ficar quietinhas, mas não duvidemos, o vento da mudança não deixa mais. Há algo dentro de nós que grita, é a nossa consciência que finalmente sabe que precisa mudar o universo, a Terra, transformá-la num planeta melhor, mas nada acontecerá se não começar de cada um de nós. Uma vez o Chico estava numa reunião pública, salão superlotado, pessoas do mundo inteiro, e uma moça completamente desequilibrada, do lado de fora do centro, pela janela, gritava, Chico, eu te amo. Chico, eu vim só para me casar com você. Chico, eu não vou ser feliz, Chico, enquanto eu não me casar com você. Você tem que ser o pai dos meus filhos. E quanto mais o público mandava ela ficar quieta, mais ela gritava. O Chico não teve dúvida. Pediu que alguém fosse buscar a moça lá fora e a trouxesse. Vocês sabem como somos nós espíritas, a gente tem vergonha pelos outros. Na hora que o Chico disse isso, todo mundo, não, Chico, pelo amor de Deus, ela é maluca. E o Chico, tragam a nossa irmã aqui. Ela veio, imagine, trazida por trabalhadores. Quando ela chegou na frente do Chico, ela deve ter pensado, chegou a minha hora. E fez um discurso impressionante do amor que ela tinha pelo Chico, que ela jamais se casaria com outra pessoa, que ela nunca seria feliz ao lado de outra pessoa. Quanto mais ela falava alto, mais baixinho o Chico falava. Até que para ouvir o Chico ela teve que ficar quieta. E o Chico segurou as mãos dela e disse, minha amiga, se o meu destino fosse outro, se o meu caminho fosse outro, com que alegria o meu coração receberia o seu coração. E aí começou a dar uma verdadeira lição para a moça. E as pessoas, emocionadas com as coisas que o Chico dizia, começaram a chorar. E algumas de vergonha, porque queriam que a moça não tivesse sido socorrida de forma nenhuma na sua perturbação, tivesse sido expulsa mesmo. E dali, obviamente, ela que estava sendo monitorada por almas sofredoras que queriam fazer com que a reunião e o próprio Chico viesse ao ridículo, de repente começou a acalmar-se, pediu perdão, entendeu toda a situação, porque ela, claro, vivia um processo obsessivo. Por isso estava ali, criando aquela situação toda. Há uma música do Frejá, do Barão Vermelho, que eu gosto muito e que diz assim,
Desejo que você tenha a quem amar. E quando vier o cansaço, que ainda haja amor para recomeçar. Quantas vezes nós ameaçamos desistir quando a vida nos pede caminhar um pouco mais? Quantas vezes nos dizemos completamente desiludidos, solitários, mas apenas queremos ser amados, não amamos a ninguém. Para rever a vida depois que esse ano passar, um ano tão complicado, que nos deixou isolados uns dos outros, mas que, como tudo na vida, está terminando. Quando estivermos todos vacinados, vamos nos encontrar presencialmente, dar todos os abraços e beijos que evitamos ao longo desse ano e principalmente saber que o melhor de nós precisa sair de nós e que as melhores coisas de nossa vida ainda não aconteceram. Isso é ter fé. É mais do que acreditar. É ter certeza absoluta de que aquilo que construímos, não importa o que venha de outras existências, pode agora finalmente ser transformado. Eu lembrava de música, lembrei de Lulu Santos, que tem uma música ótima também, antiga, que diz assim: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. Os poetas, em toda parte, estão sempre a nos lembrar que as coisas belas, se agora não acontecem, vão acontecer. Precisamos realmente ter certeza disso. Vamos em busca daquele que não tem nada, daquele que afirma saber tudo, mas que está completamente perdido. Vamos envolver com nosso carinho e respeito aqueles que por agora não estão próximos de nós, mas se Jesus quisesse, estariam. Vamos elevar o nosso pensamento, lançar o nosso olhar, mesmo que eles estejam distantes, desejando que o melhor aconteça para eles, para que o melhor também viva em nós. Não adianta você desejar o que não é bom para o outro, porque não nos esqueçamos. Primeiro, tudo que você deseja ao outro te inunda, te envolve como uma capa. Depois vai na direção do outro. Depois vai buscar em quem você está pensando. Portanto, se pensamos no bem, tanto melhor. Se não, os primeiros prejudicados somos nós mesmos. A primeira saúde que falha é a nossa. E não duvidemos, há quem adore ser vítima, há quem adore dizer que está num cantinho, há quem adore afirmar e vai afirmar daqui a 10 anos que a sua vida seria maravilhosa se não tivesse acontecido a pandemia de 2020. Pessoas que não querem se ajudar, muitas vezes nos pedem ajuda. Coloca o meu nome lá, pensa em mim. Quando você tomar passe, você não está pensando em mim. Vai na minha casa para fazer um evangelho. Mas a atitude da pessoa, depois que ela pede tudo isso, é que nós devemos observar. Porque há quem implore a nossa ajuda, mas no fundo não quer ser ajudado. Há quem peça transformação, as forças da luz, mas caminha na sombra por vontade própria. Já fomos assim. Hoje, conscientes de uma nova realidade, de toda a beleza que pode acontecer em nossa existência, nós vamos seguindo confiantes, porque para despertar a nossa consciência, não precisamos mais de nada, já estamos despertos. Por isso buscamos o bem, por isso sabemos que o bem é que é o valor maior. Por que então não executamos o bem? Não adiantará cobrar de ninguém algo que nós mesmos não executamos. Nossa, fulano, mas você sempre foi desse jeito. Você não muda o quanto nós mudamos. Nossa, mas você devia
procurar Beltrano. Beltrano é que vai resolver seu problema. Talvez haja milhares de Beltranos que já tentaram ajudar, sem conseguir. Quando tudo isso passar, nós que estamos portas adentro das casas espíritas, com certeza deveremos ter a preocupação que os nossos irmãos de outras religiões também terão. Há de sermos acolhedores como nunca fomos. Há de recebermos as pessoas e fazer com que elas percebam que o problema delas é nosso. E por isso vamos juntos encontrar solução. Mas sempre haverá, e muitas vezes tão próximo de nós, quem, malgrado todos os nossos esforços, jamais aceitará realmente o convite. Por isso, Jesus, sabedor das nossas almas, dizia para os apóstolos que não entendiam: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. E os discípulos, que imaginavam campos de realização pessoal feliz, não podiam imaginar que ele se ergueria pregado numa cruz como um ladrão comum. E caberia a cada um deles permanecer na fé e recomeçar. Pensemos sobre isso. Pensemos que na véspera da sua crucificação, Jesus foi barbaramente torturado pelos soldados instigados pelas forças da sombra. Mas ele sabia que até hoje nós estaríamos procurando por ele. Por isso, não adianta pensar na nossa consciência dominando o universo se somos cruéis com o outro, se somos pequenos nas nossas atitudes que deveriam ser nobres, ser retas, ser de luz. Quantas críticas fazemos ao nosso próximo? Quantas soluções apontamos, não sabedores da grande dor que a pessoa carrega? Às vezes a pessoa falhou no instante final, depois de haver tentado tudo. Nós não conseguiríamos metade, mas somos os primeiros a apontar, criticando. Antes de algo dizer, pensemos o que aconteceria conosco ou o que faríamos se passássemos pela dor que o meu irmão agora atravessa. Isso também é ter consciência desperta. André Luiz dizia através do Chico: quando você amanhecer querendo falar mal de alguém, peça a Deus a bênção de uma laringite. Ou seja, uma dor de garganta daquelas que vai impedir você de sair falando coisas das quais você com certeza vai se arrepender. Amigos, eu tenho absoluta certeza que quando nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Vamos manter nas horas difíceis, mais que fé, a nossa alegria de viver, de estarmos de novo mergulhados num corpo de carne que, por enquanto, é um instrumento da nossa alma imortal para que possamos interagir e fazer o nosso melhor. Me lembro, encerrando nossas palavras, que uma vez as pessoas em Uberaba criticavam Chico porque havia um mendigo em Uberaba chamado Jorge. Ele tinha uma ferida imensa na boca, sempre aberta, e ele adorava o Chico. Todo sábado de manhã, ele sabia que o Chico reunia todo mundo para ir até a Vila do Pássaro Preto, fazer as suas distribuições de alimento, e na porta lá estava o Jorge. E ele não pedia nada, ele só dizia: Chico, eu vim te dar um beijo, meu amigo. As pessoas horrorizadas sabem como somos nós os espíritas, muitas vezes só a máscara. E aí era uma loucura, porque naquela época se usava lenço de pano. E lá vinha o Jorge, abraçava o Chico, tascava um beijo na bochecha do Chico, aquele beijo gostoso. E o Chico ficava com uma marca de sangue, porque a ferida na boca do Jorge estava permanentemente aberta.
Meu Deus, quando o Jorge virava as costas, eram milhares de lenços que as pessoas estendiam para o Chico. Meu Deus, Chico, que absurdo! Esse mendigo não tem onde cair morto, ainda por cima não se dá por achado e vem aqui todo sábado te dar esse beijo? Que absurdo, Chico! Chico não dizia uma palavra. Alguém, geralmente nem era ele, passava o lenço, o primeiro lenço que aparecia na bochecha do Chico, assim, bem forte, que era para não deixar marca nenhuma daquele sangue com certeza contaminado que o mendigo Jorge tinha. Um dia, vão sair todos, era um sábado de manhã, alguém vem correndo contar: Chico, o Jorge foi achado morto. Morreu dormindo na porta do mercado. A cidade só fala disso. Ninguém gostava dele por causa daquela ferida horrível que ele carregava na boca. Ninguém sabia o que era aquilo direito. Ainda bem que ele morreu, Chico. E aí as pessoas em volta do Chico dizendo: agora pelo menos nós não vamos mais nos preocupar. Todo sábado vinha o Jorge com aquele beijo em cima de você, Chico. O Chico, com um olhar distante e um sorriso, disse às pessoas naquele dia: vocês não fazem ideia de quem era o Jorge. Vocês não imaginam quem era o Jorge. As pessoas paralisaram. Meu Deus! E o Chico, do jeito mais profundo, afirmou: vocês não têm a mínima ideia de quem era o Jorge. Por isso eu fazia questão do beijo dele. E tenho que contar a vocês que o Chico estabeleceu uma pequena vingança. Ele morreu sem nunca ter contado quem era o Jorge. Mas imaginem quem era o Jorge. Por isso, meus amigos, nas nossas horas que parecem de sombra, vamos viver a luz. Nos nossos dias de lutas que nos parecem inglórias, vamos lutar um pouco mais. E quando retornarmos à verdadeira existência, depois da morte física, quem sabe alguém venha nos dizer que a vida ficou um pouco melhor porque nós vivemos aqui na Terra. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que nós possamos envolver em carinho todos os Jorges, porque nós nunca sabemos, no fundo, quem são as pessoas que Deus manda para junto de nós, para saber como estamos. Que possamos dar a Jesus o recado de que com todas as dificuldades seguimos no rumo de um amanhã que vem perto e que será luminoso para todos nós. Que Ele nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre.